Paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Espero que todos vocês estejam bem, né? E se você não estiver, eu creio que Deus irá fazer uma obra neste momento na sua vida. Bom, amados, nós estamos no nosso 12º dia, né? Da nossa leitura da Bíblia. Iremos ler a Bíblia inteira juntos esse ano, né? E eu já quero te motivar aí a fazer a sua leitura diária. Se você ainda não fez, separe um tempinho aí hoje e faça aí a sua leitura, amém? Na hora do almoço, agora, à tarde, não tem problema, a hora que você conseguir fazer aí a sua leitura diária, amém? Bom, a nossa porção diária hoje vai do capítulo 32 até o capítulo 35, amém? E o versículo do nosso devocional de hoje vai ficar lá no versículo de número 3 do capítulo 35. Então, capítulo 35, verso 3, né? Diz assim a palavra do Senhor. Gênesis 35, verso 3. Vamos nos preparar e ir para Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Amém? Bom, aqui Jacó já havia lutado com Deus, ou melhor, com o anjo de Deus, já havia prevalecido, né? E ele já tinha se encontrado com seu irmão Esaú. Ali eles dois se reconciliam, né? E isso é muito importante a gente notar que após provações, Deus tem sempre coisas grandes para nós. Depois no capítulo 34, você tem ali a defraudação de Diná, né? Era a filha que Lia tinha dado para Jacó, né? Então essa moça, ela é violentada, ela é forçada. E aí os filhos de Jacó dizem que o rapaz que violentou ela, que se quisesse casar com ela, teria que se circuncidar. Mas na verdade era tudo um plano. E depois eles atacam esse rapaz, sua família e a sua cidade, e matam todos, né? E nós vamos ver também que nesse decorrer aí, a casa de Jacó, a família de Jacó, acaba passando por algumas provações, por algumas lutas, sofrimentos desnecessários. E é importante a gente observar que quando a gente chega no verso 35, talvez tudo isso estivesse acontecendo porque Jacó estava sendo muito abençoado por Deus, mas parecia que Jacó estava faltando com alguma coisa para com Deus. Porque lá no capítulo 35, Deus está lembrando Jacó e está motivando Jacó dizendo, olha, levante-se, vá para Betel, né, e habita ali. Faça-me o altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugir do seu irmão Esaú, que foi a promessa que ele fez para Deus. Ele falou que daquela pedra, se você lembra, né, aquela pedra que ele ungiu, ele faria ali uma casa de Deus e devolveria os dízimos ao Senhor. Mas Jacó agora já está próximo, está abençoado, Deus guardou ele, Deus deu esposas, deu filhos, e ele não cumpriu o voto que ele fez, né? Jacó acabou de lutar com o anjo, de ser mudado pelo anjo, mas a velha natureza dele ainda estava ali. E Jacó parecia não querer uma mudança espiritual. Amém? Então Jacó, depois de ter sido cobrado por Deus, ele reúne sua família e ele disse que essa família deveria fazer duas coisas. Deveria tirar os deuses estranhos, significa que a família de Jacó era uma família idólatra, adorava outros deuses, né? E além disso, eles deveriam se purificar, se lavar, se santificar. O que significa que a família de Jacó, embora fossem circuncidados, ou seja, tivesse uma aliança com Deus, ainda viviam em práticas pecaminosas e não santificadas, né? E por último, lá no verso 3, nós vamos ver que ele diz assim, ó, vamos nos preparar para ir para Betel. Lembra que Betel é casa de Deus. Então aqui Deus está falando para nós que não podemos buscar a Deus de qualquer forma. Irmãos, não dá para buscar a Deus de qualquer forma. Quem quer buscar a Deus precisa se preparar. Ou seja, precisa estar pronto. Amém? Não busca Deus de qualquer forma.
Deus não aceita qualquer culto, Ele não ouve qualquer oração e Ele não entra em qualquer coração. Nós precisamos estar preparados. Amém? E Ele diz o motivo pelo qual Ele vai a Betel. Ele vai cumprir o voto que Ele fez a Deus, porque Ele diz: farei ali um altar ao Deus que me respondeu. Então, primeiro, Deus cobra de Jacó o voto e Jacó diz: bom, se eu vou cumprir o meu voto, então eu preciso me preparar para fazer isso. Segundo, Jacó então ele faz ali um altar, ele cumpre o voto que ele fez para Deus. Agora é interessante nós observarmos quem era esse Deus para Jacó. Você sabe quem Deus é para você? Porque Jacó parecia conhecer a Deus, embora ele não estivesse vivendo para Deus ainda, ele já conhecia Deus, ele sabia quem era o Deus que ele cria, porque ele diz assim: eu farei ali um altar ao Deus, primeiro, que me respondeu no dia da angústia. Então Jacó provou que Deus era com ele no dia da dificuldade. Você já tem sentido que Deus é contigo no dia da dificuldade? Deus tem te ouvido, tem te honrado, Ele tem estado com você. Depois Jacó disse que esse Deus também tinha acompanhado ele por onde ele tinha andado. Então ele pediu para Deus responder ele, abençoar ele. Deus abençoou ele, pediu proteção e Deus protegeu, esteve com ele em todos os momentos da sua vida. Deus tem estado com você, Ele tem te protegido, tem te guardado, Ele tem te livrado? Se sim, então nós temos motivos, primeiro, para buscar a Deus, e segundo, para não buscar a Deus de qualquer jeito, e sim nos prepararmos para buscar a Deus, levantar a Ele um altar de adoração, e que esse altar hoje seja a nossa própria vida, em forma de adoração e de louvor a Ele. Amados, é muito interessante que a família de Jacó teme, abandona os deuses, tira seus colares, seus brincos, para poderem buscar a Deus. Isso está dizendo que Deus não queria só a mudança de Jacó, Ele queria a mudança de Jacó e da sua família. É só você acompanhar no texto e você vai ver isso. Então Deus hoje, Ele quer fazer mais na minha vida, Ele quer fazer mais na tua vida, mas Ele espera a mudança de mim, Ele espera a mudança de você e também espera a mudança da nossa casa e da nossa família. Amém? Se eles usufruem das bênçãos que Deus tem nos dado, então eles também têm que viver o que nós temos vivido. Eu espero que Deus tenha falado muito com você nessa manhã e espero que Ele continue a falar cada vez mais e mais. Amém? Te fortaleça no Senhor, fica firme no Senhor e não desanima, porque o mesmo Deus que respondeu Jacó na angústia, Ele pode te responder agora na tua angústia. E o mesmo Deus que acompanhou Jacó por onde ele andou, Ele pode te acompanhar agora aonde você estiver. Amém? Feche seus olhos. Eu sou o pastor Tiago da Igreja Pentecostal Poder da Palavra e eu gostaria muito de orar junto com você. Apresenta agora suas dificuldades ao Senhor. Vamos clamar. Senhor Deus e nosso Pai, nós te adoramos nessa manhã, te glorificamos nessa hora e te exaltamos. Senhor, quantas vezes, Senhor, Pai, nós fazemos votos, fazemos juramentos ao Senhor e depois de recebermos as bênçãos, de alcançarmos nossos propósitos, nós nos esquecemos do que prometemos para Ti. Assim como Jacó aparentemente tinha se esquecido. Quantas vezes nós já lutamos contigo em oração e o Senhor disse ter nos mudado, mas nós demoramos para mostrar essa mudança, essa transformação, como Jacó também demorou. Mas eu creio que hoje o Senhor, através desse texto, está nos convidando, Senhor, Pai, a cumprirmos os nossos votos, a sermos fiéis a Deus e a irmos até Betel, que foi o local onde o Senhor teve encontro conosco. Senhor, Pai, nos ajuda a nos prepararmos, a nos forjarmos e a estarmos prontos para a sua obra. Te peço, Senhor, isso porque foi o Senhor que nos respondeu, ou melhor, é o Senhor que sempre nos responde no dia da angústia. E o Senhor também é quem nos acompanha e nos guarda nos lugares e nos momentos mais difíceis.
Que o Senhor nessa manhã possa me abençoar, abençoar o meu caro ouvinte, que o Senhor possa guardar a mim, mas guardar também a vida e a casa do meu caro ouvinte. Não nos deixa, Senhor, e não nos rejeita, mas esteja conosco hoje, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém, Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus guarde você. E se você sentir no teu coração, compartilhe esse vídeo com alguém, abençoe a vida de alguém, deixa Deus usar a tua vida neste momento, amém? Manda uma pessoa e diz, olha, Deus tem uma palavra para você nessa manhã. Se você gostou desse trabalho, curte aí, deixa o seu like, e se você quiser, se inscreva nesse canal, e todos os dias você terá um devocional e uma oração diária, amém? Leia a Bíblia conosco e não desanime. Que Deus abençoe e um ótimo dia para você.